Tudo bom com vocês? Bom, nós estamos aqui para mais um vídeo hoje, né? Um vídeo que vai nos fazer refletir um pouquinho sobre o nosso posicionamento em relação a como devemos ser enquanto igreja, né? No vídeo passado, no vídeo anterior, eu falei sobre o que devemos ser ou o que é ser cristão. E agora também eu quero falar sobre o que é ser uma igreja de Cristo, né? Claro que se nós fôssemos falar tanto numa mensagem sobre o que é ser cristão, como numa mensagem sobre o que é ser igreja, nós levaríamos aí horas e horas discorrendo sobre o assunto e claro que ainda teríamos assuntos para falar. Mas hoje aqui eu quero concentrar apenas em alguns pontos principais, uns 2 ou 3 que são importantes nós vermos, né? Para compreendermos o significado, assim como eu falei do que é ser cristão, compreendermos também o que é ser igreja, né? É um resumo, a meditação, é algo que eu entendo que nós devemos aprender acima de tudo, porque é importante para o nosso crescimento enquanto cristãos. E para isso eu quero que você abra aí sua Bíblia, onde você estiver, lá em Gálatas capítulo 1 e capítulo 2. Claro que aqui nós não vamos ler todo esse texto, né? Tem texto à vontade para a gente ler. Por isso depois, quando você quiser, você pausa o vídeo, ou então depois do vídeo você tira um tempinho, uns 15 minutos para fazer a leitura desses 2 capítulos aí. Você vai descobrir algumas coisas que Paulo nos fala sobre o que é ser uma igreja, quais são as características de uma igreja. A carta de Gálatas, né, de Paulo aos Gálatas, nos traz basicamente um texto doutrinário sobre como deve ser uma igreja verdadeiramente pautada nos ensinamentos de Cristo, uma igreja próxima de Deus. E eu quero começar aqui logo no versículo número 1 e também a leitura do versículo 10, 11 e 12, para nós entendermos a primeira característica do que é ser uma igreja. A primeira coisa diz assim, primeiro versículo do Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora o versículo 10 e 11 diz assim. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faça-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, olha só. A primeira característica que eu entendo aqui de uma igreja, de uma marca verdadeira nossa enquanto igreja, é de que a igreja tem que ser pautada, a igreja tem que ser regida, a igreja tem que ser dirigida, a igreja tem que ter como ponto principal Deus. Tem que ser a primeira coisa. O apóstolo Paulo é bem claro ao dizer que ele não procura agradar a homens, ele não está pregando para satisfazer a vontade dos homens, mas para satisfazer a vontade de Deus. O fundamento da igreja não deve ser o homem, mas sim Deus, Jesus Cristo. E por que eu acho interessante falar isso? Porque hoje nós vemos o contrário acontecendo em muitas igrejas, né? Em muitas igrejas, os homens passaram a ser a pedra principal daquela igreja. Os cultos são feitos para agradar as pessoas, os cultos são feitos para trazer uma palavra boa, uma palavra agradável ao coração dos homens, não pregando aquilo que eles realmente necessitam ouvir, pregando aquilo que eles gostam de ouvir, aquilo que eles acham bom, coisas que são agradáveis, coisas como a prosperidade, coisas como o que Deus tem para você, coisas que você vai crescer, e claro que isso nem pode ser falado. O problema é que às vezes se esquece de falar de quem deve ser a glória de todas essas coisas. Se falar de Deus, se falar da soberania dele, falar o quanto nós dependemos dele. E ainda mais se esquece de falar nos cultos sobre o quão grande Deus é. Então, ou seja, as igrejas hoje passaram de ter uma pregação cristocêntrica, uma pregação teológica no sentido de Deus ser o centro das coisas, né? Para trazer uma pregação, para trazer uma palavra que vise somente agradar a homens. E Paulo nos ensina que na igreja não deve ser assim. O propósito principal da igreja tem que ser agradar a Deus. Bom, continuando aqui. Outra coisa que nós vemos também, dentro desse texto aqui, é que Paulo fala no versículo número 8, dizendo assim: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema.
O que é isso, né? Seja considerado maldito, seja considerado amaldiçoado. Uma coisa que nós aprendemos aqui também nesse texto de Gálatas é que a igreja tem que ser pautada pela verdade, pela palavra de Deus. Se numa igreja não se prega a palavra de Deus, não se prega a Bíblia, então nós temos que verificar se essa igreja está realmente seguindo o plano de Deus. Porque o apóstolo Paulo é bem claro. Se alguém, mesmo que seja um anjo do céu, desça para pregar alguma coisa que não esteja pautada na palavra de Deus, que vá além do evangelho que ele tem pregado, que essa pessoa seja considerada anátema. Então, por que eu acho interessante tocar nesse ponto? Porque a igreja de Cristo hoje está se transformando numa igreja de muito louvor, numa igreja de muitos cânticos, numa igreja de muito autoajuda, numa igreja de muitas coisas boas, mas não se prega a palavra de Deus como se pregava antigamente. Hoje você tem algumas igrejas aí, 1h30 de louvor, mais 1h30 de teatro, mais não sei mais o que. E claro que essas coisas são boas, né? É importante louvar, é importante o teatro, é importante as outras partes da liturgia também, mas o que eu acho que não é bem legal? Se faz 1 hora de louvor, se faz 1 hora de outra coisa, mas a pregação é somente 5 minutos, 10 minutos no máximo. Como se a palavra de Deus fosse a coisa menos importante dentro de um culto. Tem que ser aquilo que se gasta menos tempo, porque é entediante, porque é ruim falar sobre isso aí. Não deve ser assim. Então nós vemos aqui que o ponto principal, depois de Deus, em que a igreja tem que ser pautada, é no Evangelho, é na Bíblia, é na palavra de Deus. Se não está sendo pregada essa palavra dentro da igreja, então é necessário que nós observemos o comportamento disso aí. Outra coisa também, que seja pautado pela Bíblia e nada mais do que a Bíblia. Então, não adianta pregar a palavra de Deus e querer distorcer o que ela fala, querer distorcer trazendo outras coisas que não estão aqui. Também está errado do mesmo jeito. Bom, então nós falamos aqui também sobre 2 pontos principais. Uma igreja que tem a Deus como centro, não os homens. Uma igreja que prega a palavra de Deus, não atrai com outras coisas, com festividades, com muita festa dentro da igreja, mas somente com a sua palavra como sendo a principal das coisas, né? Outra coisa também que eu acho interessante desse texto aqui, nós vamos encontrar no capítulo número 2, quando fala no versículo 3 que diz assim: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. É claro que tem todo um contexto aí. Se nós fôssemos falar tudo isso aí, gastaríamos tempo demais falando sobre esse assunto. Mas eu quero falar aqui sobre o sentido cuidador da igreja. Paulo está alertando que a igreja de Cristo ela deve cuidar no sentido de não constranger o irmão a fazer certas coisas, né? No sentido de proteger o seu irmão em Cristo. Eu acho interessante que a igreja hoje tem se comportado como uma instituição que abandona certos irmãos, ou quando o irmão não tem mais nada para oferecer, ou quando o irmão caiu, ou quando o irmão faz alguma coisa que não deveria ter sido feita, a pessoa simplesmente é ignorada, deixada de lado. Ela é colocada ali à margem da igreja e ninguém mais fala com ela, como se ela tivesse sido terrível alguma coisa que ela fez. O papel da igreja, claro que é corrigir, claro que é admoestar, é falar o que tem que ser falado, mas também é cuidar do irmão, é proteger o irmão, é acolher o irmão. No caso dele também cometer alguma coisa errada, dele cometer algum pecado, algum deslize, né? A igreja tem que ser a primeira a praticar o perdão com ele e, claro, exortá-lo a não cair mais no erro, mas acolher, como ele fez com Tito, né? Tito não foi constrangido, né, a circuncidar-se, a passar por essa coisa que não era tão legal ali, e as pessoas ficaram, né, mas tem que ter a circuncisão e tal, e não, a igreja entendeu que não era necessário fazê-lo passar por esse constrangimento. Então, eu entendo nesse versículo que a igreja também deve cuidar dos seus irmãos, deve, né, apoiar os seus irmãos, no sentido de, quando ele falha, acolhê-lo para que ele saiba que errou, saiba que tem que ser corrigido, mas saiba também que tem pessoas com que ele pode contar também quando ele errar.
Não foi o caso de Tito um erro, não estou dizendo que Tito errou, não estou dizendo isso. Estou dizendo que cuidaram de Tito, né? Não fizeram passar por uma coisa que ele não queria. É diferente, mas eu estou falando aqui que a igreja tem que também cuidar dos seus irmãos, cuidar dos seus agregados ali. Bom, e a última coisa que eu quero falar aqui com vocês também, para nós concluirmos o vídeo de hoje, está nos versículos finais desse... Duas últimas coisas, aliás. Está nos versículos, primeiramente os versículos 7 até o versículo número 10. Fala sobre a importância da igreja evangelizar. Eu creio que um dos outros pilares da igreja é a evangelização. Nós não podemos, de forma alguma, dizer que somos cristãos, dizer que somos servos de Deus e não evangelizarmos. Porque a evangelização é simplesmente uma ordem de Cristo para nós. É um dever nosso como crente evangelizar, pregar a palavra de Deus. E é uma pergunta que eu faço a você que está vendo esse vídeo, né? Eu faço a cada um de nós. Nós temos evangelizado como deveríamos? Nós temos pregado a palavra como deveríamos pregar? Paulo foi um homem que pregou como acho que nem outra pessoa no mundo vai pregar. Ele chegou a um ponto lá no livro de Romanos de dizer que não tinha mais nem onde pregar, porque ele já tinha pregado em tudo que era canto. Será que nós temos o privilégio de dizer isso aí também? Que nós somos evangelizadores? Que nossa vida, que a nossa igreja é pautada pela evangelização? Agora sim, a última coisa a gente vai encontrar no versículo número 20 e no versículo número 21. Que diz assim, o apóstolo Paulo falando, né? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos concentrar no versículo número 20 ao dizer que o crente, o cristão, Paulo, vivia pela fé. A igreja também tem que ser pautada numa vida pela fé em Deus. Se a nossa vida enquanto igreja não tem fé, então nós precisamos rever nosso conceito de ser cristão. A fé é um dos pilares da vida cristã, e inclusive um dos pilares da própria igreja. Então, quando eu falo igreja, eu estou falando de nós mesmos, né? Nós temos tido a fé que deveríamos ter em Deus, nós temos acreditado, realmente confiado nele como deveríamos confiar. Uma pergunta que eu faço a cada um de você que está vendo esse vídeo aí. Ou será que nós temos duvidado de Deus? Duvidado do poder de Deus, do plano de Deus para nós? Quando nós nos comportamos duvidando do seu poder, sem acreditar nele, nós estamos agindo como pessoas sem fé em Deus. É claro que a nossa fé tem que pautar as nossas ações sempre. E essas ações também têm que ser pensadas, claro. Isso é um assunto para outra mensagem. Mas eu quero dizer que nós não podemos viver uma vida desconfiando do plano de Deus, desconfiando da providência de Deus. Nós, como cristãos, vivemos sempre preocupados, nervosos, ansiosos, sem saber o que vai acontecer com a gente. Isso não pode ser assim. A nossa vida, a nossa igreja tem que ser pautada por uma vida de fé em Deus. Então, eu quero concluir essa palavra de hoje dizendo que eu poderia falar aqui muito mais coisas, eu poderia entrar em vários outros aspectos mais profundos até, dentro de cada um desses pontos que eu falei, mas eu só quero dizer isso para nós. Esses pontos principais, lendo Gálatas 1 e 2, que uma igreja tem que ter. A igreja tem que ser pautada em Deus, tem que ser guiada por Deus, tem que ser para glorificar a Deus. A igreja tem que ter pregação da palavra de Deus. Se nós acreditamos em Deus, se nós achamos que Deus é o nosso Pai, é todo-poderoso, soberano, a sua palavra tem que vir acima de tudo em nossas vidas. A igreja tem que cuidar dos seus membros. A igreja tem que saber apoiá-lo, exortar o irmão, admoestá-lo, mas acolhê-lo quando necessário. Perdoá-lo se necessário, acolher o irmão. A igreja também tem que ter uma obra de evangelização. Nós temos que ter uma obra de evangelização. E a igreja tem que ser pautada pela fé em Cristo, pela fé em Deus. No mais, eu quero dizer que se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa para nós fazer, pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail, evangelhoconservador@gmail.com.
nós estaremos orando por você, nós estaremos tirando suas dúvidas, respondendo você. E no mais, eu só quero dizer que se você quiser falar mais alguma coisa, deixe no comentário também algumas coisas para falar, que estaremos fazendo o possível para atender aí a sua solicitação, sua dúvida, sua pergunta. No mais, eu quero dizer a você que Deus abençoe você, que essa palavra possa servir para edificá-lo, que você possa, onde estiver, saber a importância de melhorar a si mesmo enquanto igreja e também levar esses ensinamentos a outras pessoas também. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.